monoteístas, aqueles que adoravam Axerá, El, Baal, essa galera ficaram todos, né? Uma live com a Érica, eu postei uma passagem, se eu não me engano, de Jeremias, que a tribo sacerdotal dos Sadoquitas, eles constroem uma narrativa dizendo que os levitas iam ser o quê? Iam ser subjugados. Os levitas não iam ser uma tribo sacerdotal, mas ia ser uma tribo que iam servir a eles. Está lá numa das lives que eu fiz com a Érica. Então, daí a gente já observa que é um grupo, tá entendendo? Que vão lutar pelos seus próprios interesses para controlar a terra do qual eles saíram. Por quê? Porque é uma terra que já está desenvolvida, que o seu pai, o seu avô, o seu bisavô ajudou a construir. Aquele pai, avô e bisavô que veio lá do norte. Mas agora eu não quero só o sul, eu quero o sul e o norte. E vou criar narrativas para controlar esses dois locais e fazer deles um só local para mim que estou no poder. É assim que é a visão, é assim que nos traz os textos bíblicos. Exatamente. Vamos para o próximo. Maravilha. Muito conhecimento, né, galera? Vamos aproveitar, compartilhar bastante a live. Quem está chegando agora, depois volta para o comecinho, assiste tudo de novo. E muito importante, deixem os comentários de vocês. É muito importante para apoiar. Às vezes vem um crente ou outro que, infelizmente, vem para atacar, né? Alguns vêm até para elogiar, mas outros vêm para atacar. Então, é muito importante esses comentários. Vocês que gostam, que apoiam esses estudos, que querem mais desses estudos, deixem nos comentários o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, tá? Todo comentário com respeito é sempre muito bem-vindo, tá? Só uma colocação antes de passar para o próximo slide, João. Marcos colocou, Israel tá doido para derrubar a Mesquita Dourada. Isso aí vai ser um problema grande. Vai mexer lá não é Gaza, não. Se mexer com esse pessoal aí, vão ver só. O problema vai aumentar mais ainda, né? Pessoal, o problema da mente mitos. Eu continuo batendo na tecla. Tem gente que diz, pô, você disse que é tudo mitologia. Mitologia. E olha o que essas mitologias estão fazendo com a cabeça desse pessoal. Tem brasileiro alienado defendendo esse tipo de coisa. A Mesquita Dourada e começar a construir. Aí, terceiro templo. Que terceiro, se nem o primeiro não teve? E os utensílios já estão todos lá, a coitada das bezerrinhas vermelhas, lindas, né? Esse povo é doente, desculpa, mas acho que eu falei até sem... Eu me refiro aos fundamentalistas, extremistas. São doentes, psicopatas, né? Isso aí a gente não tem como... basta observar. É triste, mas, infelizmente... Vamos lá, João, deixa eu botar o próximo... Tudo tem uma origem, né? Tudo tem uma origem. Eles usam essas narrativas mitológicas para convencer aqueles mais extremistas, ortodoxos. Né? Aqui, pessoal, a gente tem um Êxodo, né, capítulo 2, versículo 5, a gente tem um registro bíblico de Moisés sendo encontrado ali, semelhante, inclusive, a ele. A gente tem Sargão da Acádia, que também foi encontrado da mesma forma, no cesto, né? Tem live aqui, inclusive a live sobre Moisés, que a gente fala, né, o João fala detalhes disso também, e Karna, que é um mito indiano, né, e a gente tem também esses paralelos, né, ambos encontrados ali em rios dentro de cestos. Pode passar. Pode passar? Só para vocês terem, aqui é sobre o personagem Moisés, né? É porque a pessoa, basta depois ela fazer uma pequena pesquisa, né, sobre Sargão e sobre Karna, o indiano, que ela vai ter um rico material. Mostrando de onde vem muito desse mito do Moisés. Outro personagem construído, né, mitologicamente. Personagem fictício. Aqui é uma banheira de pedra de calcário, né? Se a imagem não estiver muito boa, pessoal, é uma banheira de pedra de calcário, bacia de drenagem, né? Também século XV, antes da Era Comum. João vai explicar um pouquinho. Essas banheiras de drenagem, elas eram usadas, né, com terra, ali pode ver que tem areia, eles colocavam a água para a água sair um pouco mais purificada. E essa água que saía mais purificada,
não era apenas só para os maiores do império, mas também para as pessoas que trabalhavam ali, até os próprios funcionários dos faraós, eles tinham que banhar com águas assim limpas. Por quê? Porque o Nilo era cheio de crocodilos. Não tinha como banhar no Nilo. Né? Além de ser uma água um pouco mais suja, o Nilo também era considerado um rio sagrado. Então, a gente observa que Moisés, ele também é uma construção literária. Ele realmente não existiu. E Moses, que é uma palavra egípcia, a tradução correta seria filho, né? Quando você vai falar Moses Ra, filho de Ra, entendeu? Era filho de alguém. Então, nós temos um Moisés que ele vem de um cesto tirado de outras mitologias e que ele vem ali na água do Nilo. E, inclusive, diz que a filha do faraó estava ali e algumas de suas criadas entraram na água para pegar ele. Olha só como são as coisas. Então, o construtor da narrativa, ele cria a sua narrativa por quê? Porque ele quer chegar a um objetivo. E o objetivo é usar as narrativas para controlar o povo. O livro de Eli, tem uma parte que eu acho muito interessante. Eles começam a correr atrás dele e aquele negócio todo. Aí um dos camaradas que estão lá com o rapaz, que ele quer o livro, pergunta para ele, por que a gente está fazendo tudo isso por causa de um livro? E aí ele responde para ele, não é um livro, é uma arma. Uma arma apontada para os corações de mentes fracas e desesperados. Se eu pegar esse livro, eu vou controlar tudo. Por quê? Porque eu vou usar as palavras que estão no livro e eles vão acreditar e vão ficar do meu lado. Ou seja, a construção, a criação da narrativa é justamente para controlar, é justamente para ter poder sobre a massa que não foi para o cativeiro. Entende? A massa ignorante que está ali, que tem o seu templo lá em Arade, que ele acredita que Javé e Axerá são marido e esposa, que ele acredita em Baal, em El, sabe, uma diversidade de Deus. Então não tem como controlar mentes que pensam diferente. Eu tenho que fazer que todos pensem igual aquilo que eu quero que eles pensem. Isso acontece nos dias de hoje dentro das igrejas, dentro das denominações. O camarada usa a Bíblia, ele distorce o texto bíblico para controlar, para ter poder sobre aquelas pessoas. E aí ele controla aquelas pessoas na sua vida social, sua vida econômica, sua vida, o camarada como é que ele tem que se comportar no trabalho, tá entendendo? Aí ele cria um poder eclesiástico, social dentro daquela instituição, aonde você vai ter ali uma vida social, tá entendendo? Mas quando você bota o pé para fora daquela instituição, você não é mais aquela mesma pessoa que estava lá dentro. Por quê? Porque o intuito é de eu controlar quando estiver aqui comigo. E aqui você vai deixar as suas posses, o seu tributo, o seu dízimo. Ou seja, quando esse povo volta do cativeiro, eles precisam primeiro que eles precisam de uma cidade. Segundo, de um local onde eles vão controlar a economia da cidade. Qual era o local? O templo, como um zigurate lá na Suméria. Então, o templo vai ser o responsável de guardar todos os impostos, os tributos e os dízimos, porque dízimo é tributo e imposto na Bíblia. Não tem para onde correr. Tá entendendo? E ali eles desenvolvem, entre aspas, uma política social, porque o dízimo deveria ser dado para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Mas quando a gente chega no livro de Malaquias, ele desce o cacete lá. Por quê? Porque quem estava roubando de Deus não era o povo, era o próprio sacerdote. Então, o desenvolvimento do livro para colocar na mente das pessoas que elas devem servir a uma religião só vai fazer daqueles que estão acima da religião viverem melhor, mais abundantemente financeiramente dos que estão lá embaixo, que vão carregar essa classe toda a sua vida até morrer.
Mas o pessoal não entende isso, né? Não perceberam ainda isso. Uma ótima colocação, ótima, Para ver realmente. que na Bíblia tem decálogo, tem leis. Leis para quem? Para reger aquele povo. Não era para nós. Se alguém me pergunta, esses dias eu estava no trabalho, alguém me perguntou assim, João, tem alguma coisa na Bíblia que é para nós? Eu falei, nada. O Deus é de Israel, o povo é Israel, quem está pecando contra esse Deus é Israel. Uma Quando chega no... narrativas inventadas para enaltecer aquele povo, para colocar um povo escolhido, uma terra prometida que até hoje está aí, isso na mente das pessoas, né? E eles devem muito à Igreja Católica Romana. Porque o judaísmo em si, ele como é que eu posso dizer aqui? Ele usa a narrativa bíblica dentro da sua cultura, o Deus é seu. Um judeu mesmo, sério, ele vai dizer isso. O livro é nosso, o Deus é nosso. O livro foi desenvolvido por nós e para nós. Quem fez com que esse livro chegasse em várias localidades do Ocidente e também do Oriente foi a Igreja Católica Romana, aonde ela foi conquistando, ela foi lançando o livro. E quem foi saindo da Igreja Católica e foi criando essas próprias denominações, foram transformando, né, esse livro num livro um pouco mais atrativo e espiritual, coisa que a Igreja Católica não fazia, porque a Igreja Católica, o que valia era a tradição da Igreja, não o livro. Só que essas pessoas que saem da Igreja Católica é que ainda vão colocar mais poderio sobre as pessoas que estão fora. Por quê? Porque elas vão fazer uma espécie de transliteração dogmática. Nada é novo. É só uma transformação, é só uma adaptação. Tudo que esse povo vem fazendo é justamente o que os judeus fizeram. Eles vão pegando de outras culturas, eles vão pegando dessas culturas contos, lendas, religião, como desenvolver a religião, como desenvolver o poder econômico, a política. Por quê? Porque eles foram controlados pelos egípcios, eles foram controlados pelos assírios, eles foram controlados pelos babilônicos, eles foram controlados pelos persas, eles foram controlados pelos gregos, eles foram controlados pelos romanos. E a escrita mais antiga que a gente tem do Antigo Testamento chama-se os manuscritos de Qumran. Essa escrita que nós temos do Antigo Testamento é Codex Aleppo, tá entendendo? É novo, isso é 700 anos atrás, tá entendendo? 500 anos atrás. As pessoas pensam que a Bíblia que elas têm na mão é um escrito que tem 6.000 anos. Não, meu amigo. Você foi enganado. A Bíblia que você tem na mão é uma cópia que veio de outra cópia, que veio de outra cópia, que veio de outra cópia. É uma tradução que veio de outra tradução, que veio de outra tradução, que veio de outra tradução. E quando você junta tudo para ler, dá problema. E outra não tem 6.000 anos, são narrativas tardias. Muito tardias. Inclusive, o Pentateuco, muitos estudiosos batem o martelo. O Pentateuco é de quarto, terceiro século. Entendeu? Tem muito aí dos macabeus dentro de tudo isso. Então, as pessoas vão ter que observar e tem que parar para analisar o seguinte: a Bíblia não é o livro mais antigo de religião do mundo. Os judeus não são o povo, o primeiro povo do mundo. Esquece Adão. Adão veio de Adapa. Adão veio de Adão. Existem duas criações no Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1 é Adamo e capítulo 2 é Adapa. Adamo foi criado e tudo foi criado para que Adamo fizesse o quê? Para que ele tivesse poder, para que ele pudesse controlar sobre os animais, sobre os peixes, sobre aquilo outro. Aí vem alguém e constrói o Adão. O Adão, ele já vai ter que trabalhar. Ele é feito do barro. Alguém assopra no nariz dele, ou seja, tudo que vem de outras culturas, que os judeus adaptaram para construir o quê? Para construir a narrativa do seu próprio povo. Adão é uma espécie de ancestral, o primeiro ancestral judeu. Adão não é o primeiro homem criado por Deus. Mano, quem pensa assim, me desculpa. Existe escrito muito mais antigo, sumérios, babilônios, muito mais antigos. Os egípcios tinham vários tipos de mitos de criação. Então, quando você para ler a Bíblia como uma literatura que fala de um povo
e que vai ter um viés, tá entendendo? Mitológico, que já é tirado de muitos outros povos, você vai viver melhor, meu amigo. Eu lhe garanto isso. Você vai viver melhor. Aceitar a vida, que você deve viver bem, ser feliz e que um dia você vai morrer, é melhor. Por que ficar brigando, querendo provar as suas verdades? Tá entendendo? A gente vem aqui, a gente traz um estudo sério, a gente fala do contexto histórico, cultural, das mitologias, de como tudo isso foi formado. Tudo tem uma origem, tudo tem uma origem. Nós moramos num país chamado Brasil, um país que há 500 anos atrás não era cristão. Pare pelo menos para estudar sobre o seu país. Como foi que o cristianismo chegou aqui? De que forma? Ele veio por amor, ele chegou aqui e tratou todo mundo com amor, com carinho. Como é que foi? Então vamos observar, tudo tem uma origem. O livro é uma criação humana que foi feito para controlar outras pessoas. É uma classe política que está acima dos demais e que vai construir para reinar e dominar aquele mundo. E a gente vê hoje escancarado no nosso país, nos líderes evangélicos nos dias de hoje. O que esses caras fazem com a mente das pessoas? Fazer as pessoas acreditarem em milagres dentro de uma igreja e quando elas adoecem, elas têm que ir para o hospital procurar cura. E quando ficam boas, esquecem de agradecer a medicina, o médico, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem vão dizer que foi Deus. É meio complicado isso. Eu acho que esse foi o último slide, não foi? Eu acho que tem mais um, daquelas passagens. Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou já responder o chat. Só dar boa noite aqui para o Vitor Mendes, que é membro aqui do canal. Seja muito bem-vindo. E quem mais? Che Guevara, camaradas, boa noite. Também, o Che Guevara também é membro aqui da área VIP do canal. Boa noite, Che, camaradas. Então é isso. Já marquei perguntinhas aqui, a gente responde já. É que eu já vou ter que sair. Eita, vai ter que sair, né, João? Então vamos lá. Amós capítulo 5. Dá tempo ver esse slide? Só ler, que embaixo já está já. Pronto, Amós capítulo 5. Ofereceste-me vós sacrifícios e orações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Capítulo 26, aliás, capítulo 5, versículo 26. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens e a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Versículo 27. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos. Nessa passagem de Amós, lemos o relato de que o Javé, através do profeta, acusa Israel de nunca ter passado por um êxodo e ter ficado 40 anos no deserto, mas de ter cometido idolatria e ter sacrificado ali seus animais gordos a outros deuses. Vários estudiosos lançam Amós e Oséias como tradições mais antigas da Bíblia hebraica. Mas não temos nessas tradições a saída desse povo do Egito para se ler nos 5 primeiros livros. E estudiosos afirmam que o Pentateuco é uma invenção literária tardia, meados dos séculos 3 e 2 antes da Era Comum. Também não temos relatos do nome de Moisés nesses livros. Aí, no caso, se refere a Amós, né? Aí o que acontece? Que as pessoas têm que ver. A Bíblia ela é um livro de tradições. Quando uma tradição está no poder, ela vai escrever para derrubar aquela outra tradição que acreditava naquela outra visão, tá entendendo? Naquela outra tradição religiosa. Ou seja, quando quem está no poder vai construir narrativas para ficar nesse poder. É por isso que na Bíblia nós vamos ver diversas passagens que elas não vão dar certo, elas vão se combater, ou seja, uma vai desmentir a outra. Por quê? Porque são pessoas que estão no poder e vão construir narrativa para continuarem no poder. Poder político esse dado pelo Império Maior. Israel, até hoje, é assim. Ela só consegue se sobressair
sobre povos menores com a ajuda de povos maiores, com a ajuda de reinos maiores, Não com a mudou ajuda de nada. impérios maiores. Não mudou nada. Então, eles só conseguem ter esse sucesso quando eles estão locados ali politicamente com um império maior. Nós sabemos que eles foram vassalos de vários impérios, vários. Eu falo vassalos depois do cativeiro, porque antes disso eles eram só grupos pastoris, eles não eram grupos de visões de guerra, como as narrativas mesmo trazem. Vários livros aí que a Érica já colocou aí, já falam disso. Eles tinham o seu serviço pastoril, né? E na grande maioria das vezes não era para entrar dentro de uma área comercial, mas só para se alimentar, para viver daquilo ali. Então tudo isso vai acontecer no pós-cativeiro, tá entendendo? E também eles têm a oportunidade, sim, em Judá, de ter um crescimento econômico, mas com aqueles que vêm do norte.